A paz do Senhor Jesus. Vamos seguir a mais um tema bíblico aqui, conversar mais um pouquinho sobre a tão famigerada chamada, ou a visão do profeta Isaías. Essa é a temática, que eu intitulei. Bom, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vocês sabem que, nominadamente, esse livro, o livro do profeta Isaías também é conhecido como mini-bíblia. Haja visto que a Bíblia tem 66 livros e este livro tem 66 capítulos, tá certo? Este também é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, o Evangelho da Antiga Aliança, justamente porque traz notícias de boas novas. Dentre estas, ele é conhecido como profeta messiânico, porque é aquele que mais falou sobre Jesus. E Jesus é indiscutivelmente a melhor e maior notícia de Deus para a raça humana. Por isso, ele também é conhecido como o profeta evangélico, Isso é, o profeta do Evangelho. Mini-bíblia, como já dissemos, 66 livros. Este livro tem 66 capítulos, dividido em 39 capítulos que indicam para os primeiros 39 livros da Bíblia. Coincidência ou não, e eu considero cristocidência, o capítulo 40 desse livro equivale ao 40º livro da Bíblia, que é o Evangelho de Mateus, e o capítulo 40 desse livro também trabalha sobre consolo, uma espécie de apontamento para a nova aliança. Stanley Orton, ele diz que Isaías foi o primeiro teólogo do Antigo Testamento. Esse livro de Isaías, o capítulo propriamente dito, versículo de número 6, eu estou pegando as cores aqui para que eu possa desenhar, Eu vou registrando aqui com vocês, tá bom? Isso é estudando a Bíblia, Então, esse capítulo propriamente dito, de Isaías, também é conhecido como o texto áureo, isso é, o texto ouro da vocação missionária. Também os teólogos de Westminster, por exemplo, e alguns outros reformadores nominaram como Missio Dei, isso é, a missão de Deus. Você tem aqui também um exemplo do cântico antifonal. Você sabe que antifonal é uma peça musical onde pelo menos 2 coros, até registrei aqui, Eles são semi-independentes, por assim dizer, são 2 coros, não um só, são 2 peças de coro que, independentemente, embora cantem independentemente, formando um coro a um lado, o coro ao outro, eles acabam interagindo, um com o outro. Por isso é antifonal. E, em alguns casos, eles acabam cantando frases alternadas. Alguém diz, por exemplo, que os Salmos de número 24, você tem ali também uma questão antifonal, como que um fala, os outros respondem e assim sucessivamente, tá bom? Hoje faz-se muito peças e cânticos desse modelito. Então vamos lá. Neste capítulo 6 do profeta Isaías, se encontra aqui o que eu nominei como os 4 estágios da adoração. A adoração tem um propósito, mas estágios tem vários. O primeiro deles eu nominei como o estágio da contemplação. Então, quanto mais nós contemplamos Deus, mais nós encontramos motivos para adorá-lo. Lembrando que a adoração, ela é o quê? Ela não é a consequência, como alguém pensa e até diz. Adoração não é o resultado, não é a consequência daquilo que recebo de Deus. Adoração, ela não é o efeito. Adoração, ela é a causa. Adoração é o motivo primórdio pelo qual eu existo no mundo dos homens. Eu quero lembrar vocês que nesse vídeo nós vamos tratar de Isaías capítulo 6 numa única perspectiva. Eu vou fazer a leitura do texto porque eu entendo a importância dele. Não há tempo hábil em um só vídeo para a gente esgotar aquilo que é inesgotável. Então a gente vai trabalhar unicamente nesse texto apenas uma partícula, apenas uma ideia, ok? Eu chamaria mais este
capítulo propriamente dito, que nós trabalharemos hoje, uma espécie de contexto histórico, tá? Apenas para a gente situar-se, onde é que nós estamos e a importância que esse contexto histórico tem para que a gente compreenda a mensagem como um todo, tá bom? Então vamos lá, reiterando. Primeiro estágio, estágio da contemplação. Segundo estágio revelado aqui da adoração é o estágio da revelação pessoal, é o estágio da autoavaliação. Lembra disso? É quando Isaías diz, ai de mim. Olha que interessante. Até que Isaías visse Deus, ele dizia, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aqui ele faz o que eu chamo de recolher o dedo e estender as mãos. Então, o segundo estágio da adoração é exatamente esse. É o estágio da revelação pessoal. É o estágio que eu revelo-me diante de Deus, olhando para a sua grandeza, aqui, olhando para a sua magnitude. Primeiro estágio. A sua grandeza revela o segundo estágio, que é a minha pequenez. É contrastada com a minha pequenez. E como a gente canta, apesar de tanta glória que tens, tu te importas comigo também. Então, entre Deus e Isaías, havia algumas coisas que precisavam ser removidas para que ele pudesse contemplar a Deus. E contemplando Deus, ele também se contemplaria. Ele veria o seu pecado. Ele iria observar o seu estado de pecaminosidade e o quanto ele era pecador e precisa-se necessariamente de um redentor, de um salvador. Terceiro estágio é o estágio, da comunhão, isto é, o encontro entre o divino, entre o sobre-humano, entre o sagrado, entre o sobrenatural e o humano. Isso é, você vai ver que a contemplação de Deus faz com que ele veja também os serafins e o mundo espiritual adientre no mundo natural. Uma coisa disse Deus, lembra disso? Acho que é Salmo 62:11, né? Uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi. Deus tem uma única só palavra. Deus só tem uma palavra. Só que a palavra de Deus, dita no mundo espiritual, ela reverbera, ela corrobora no mundo natural. Por isso, uma coisa apenas, disse Deus. Só uma. Ele não tem duas palavras, ele tem somente uma. E eu a ouvi duas vezes. Ele libera no mundo espiritual, adentra no mundo natural, e o mundo natural não ensina o sobrenatural. O mundo natural, ele não tem a capacidade de alterar o sobrenatural, mas sim o vice-versa, tá bom? Então, a igreja militante, que é a igreja que somos, ela jamais ensinará a igreja triunfante, isto é, a igreja que seremos. Na oração do Pai Nosso não é seja feita a tua vontade aí nos céus, ou melhor dizendo, aqui na terra, como é aí nos céus. Não, é exatamente o inverso disso. A vontade de Deus que é estabelecida nos céus para todo sempre, assim como ela é feita no céu, ela também deve ser executada e feita na terra. Então os céus não farão algo de acordo com a terra, mas a terra sim deve fazer algo de acordo com o céu. É de cima para baixo e não de baixo para cima. O quarto estágio é o estágio da realização. Isto é, tudo aquilo que eu vi. Alguém já disse, né? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se os olhos viram por intermédio da contemplação, se os olhos viram seu pecado pessoal por intermédio da revelação, se agora a comunhão foi estabelecida mediante esta visão, o próximo membro que será tocado serão meus braços. Então eu preciso externar. Por quê? Porque os meus braços ou as minhas mãos, sinônimo de serviço na Bíblia, ela é consequência do meu coração. É só você ler Êxodo capítulo 4,
quando inicialmente Deus, falando a Moisés, mandou que ele colocasse a mão no peito. Lembra disso? O peito sarado, isto é, o coração, a mão sarada. O peito leproso, isto é, o coração, a mão, o trabalho também leproso. Dito isso, aqui a guisa de introdução, só para nossa compreensão textual, vamos não à exposição, mas à leitura, para chegarmos pelo menos na primeira ideia textual que eu nominei como contexto histórico. Isaías capítulo 6, eu criei uma legenda aqui, como você pode ver, No ano em que morreu o rei Uzias. Uma das maneiras mais práticas de você compreender o texto bíblico, isso é uma regra de hermenêutica, é você fazer perguntas ao texto. E faça abundantemente, ok? Faça perguntas ao texto. No ano em que morreu o rei Uzias. Qual pergunta? Simples. Quem morreu? O rei Uzias. Se não fosse relevante, seu nome não seria citado. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. O que é isso, gente? Experiência pessoal, intransferível. Eu vi. Isso me gerou convicção. Eu vi. O que eu vi? Eu vi o Senhor. Qual a posição que ele estava? Viu? Estou fazendo pergunta ao texto. Ele estava assentado. Em que lugar? Sobre um alto e sublime trono. Que mais que eu vi? As orlas do seu manto, e elas enchiam o templo. Vendo Deus, vendo sua indumentária, eu vejo um pouco mais. Eu vejo algumas coisas que até então meus olhos não haviam sido contemplados. Vê se você consegue entender. Os meus olhos agora estão sendo contemplados com uma visão de Deus. A linguagem usada aqui é uma linguagem antropomórfica. Agora, mais do que isso, os meus olhos estão sendo contemplados a fim de que eu possa ver contemplação, algo que até então não havia sido mencionado. Por isso que eu registrei aqui. Somente aqui a Bíblia menciona esses seres celestiais. Quem são eles? Os serafins, que estavam de pé diante do grande rei. Acima dele, isso aqui é o motivo, gente, acima dele para um outro vídeo, ok? Não é o objetivo central deste vídeo. Essa frase aqui, acima dele, tá bom? Agora vamos lá, retornando. Ele dá composição desses adoradores. Ele diz que cada um destes tinha 6 asas. Propósito das asas: 2 delas cobriam o rosto, 2 delas cobriam os pés e as derradeiras 2 voavam. Só que nós temos já assunto para um outro vídeo, e por que não dizer até para elaborar um seminário, ok? Entender a contemplação dessas asas, o que elas indicam, o que elas estão fazendo, o que elas ainda farão, porque uma está interligada à outra. Então você tem muita coisa aqui, viu? Caráter, tem coisa boa aí, ok? Eu não posso voar sem que os meus pés sejam cobertos, sinônimo de santidade, rosto, caráter, voar, alcance. Tem bastante coisa, mas não o objetivo desse vídeo. Verso 13. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 El Adonai Sebaot. Isso é santo, santo, santo. Originalmente, santo. Maravilhosamente, santo. Eternamente, santo. Incomparavelmente, santo. Então, nesse triságio, eles estão fazendo algo de suma importância. Cabe lembrar que no hebraico, como eu registrei aqui, não havia o grau do superlativismo. Lembra? Superlativismo é um recurso que nós temos na língua portuguesa quando a gente quer acentuar. Por exemplo, numa leitura eu posso mudar a entonação da voz e você compreenderá o destaque, o grifo que eu estarei dando. Agora no hebraico está sendo escrito. Não havia ainda a superlativação, como nós temos no português, meu amicíssimo, por exemplo. Então o que nós temos aqui?
nós temos aqui o poder da repetição. Isso é, um mecanismo para obter noção do grau do superlativismo. Santo, 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 em forma de coro. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases dos limiares moviam-se com a voz daquele que clamava. A casa se encheu de fumaça. Diante de tanta glória, observe que até o versículo de número 4 é o primeiro estágio da adoração, que é a contemplação. Agora aqui, nós poderíamos até destacar que aqui inicia o segundo estágio. Que estágio é esse? Lembra disso? O estágio da autoanálise, o estágio da autoavaliação. Esse é o propósito. Deus se revela não para me ver o pecado do outro, mas para me ver o meu pecado. E dizer após tamanha revelação, ai, não dos outros, mas há de mim. Eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Agora sim, eu posso falar da impureza de lábios que há também no povo. E mais, os meus olhos verão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu destaquei aqui João 1,18, porque João 1,18 diz que nenhum homem jamais viu ou poderá ver a Deus. É por isso que esta frase de Isaías não é uma auto-vitimização. Tem lógica, tem sentido. Aí eu lhe pergunto, no ano em que morreu, volte lá ao versículo de número 1, no ano em que morreu o rei Uzias, que a gente vai já falar sobre ele a propósito desse nosso vídeo. No ano em que morreu o rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26, que a gente vai degustar depois, fala da onde Uzias foi ferido. Sabe aonde Uzias foi ferido? No templo. E aonde Deus está se revelando para o profeta Isaías? No mesmo lugar, a saber, no templo. No mesmo altar que condena Caim, absorve, justifica e enaltece Abel. Até aqui, Isaías conhecia o que a gente chama de a história de Deus. Agora, Isaías, a partir dessa experiência, conhecerá o Deus da história. Aí nós temos aqui no versículo 6 o terceiro estágio da adoração, que é esse estágio de comunhão. Até aqui ele tem problemas, ele não pode, porque ele diz que seus lábios são impuros, seus olhos viram o que era impossível, humanamente falando, que o homem visse, como diz João 18. Mas agora céus e terra se unirão. Agora haverá uma comunhão entre o sagrado, entre o divino e o humano. Isso só é possibilitado porque um serafim disse, ele voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Isso aqui é assunto para outro vídeo. A brasa viva tirada do altar é o único lugar, aleluia, é o único lugar em Deus que promove, produz brasas vivas com um instrumento, a saber, tenaz. Champlin, o Dr. Champlin, ele diz que o que Serafim está fazendo aqui é um ato sacerdotal. Com esta brasa que ele tira do altar, ele toca a minha boca, verso 7. E quando isso toca os meus lábios, a minha iniquidade ela foi extirpada, tirada. O meu pecado foi perdoado. Agora que interessante. Só depois disto. Isso aqui é terrível, gente. Só depois disto é que eu pude ouvir a voz do Senhor. E essa voz me perguntara, a quem enviarei? Olha que interessante. Quem há de ir por nós? O Senhor julga a causa do homem, a sua causa. É um texto messiânico. Há quem diga que o próprio Jesus, o servo perfeito, também responde essa pergunta, dizendo o que eu e você podemos dizer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como você percebeu, toda a visão de Isaías ela seguiu linhas antropomórficas.
Os seres que clamavam uns aos outros nesse triságio, nesse tríplice santo, 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 os serafins, fizeram aqui um ato sacerdotal. Tudo isso indica que Isaías, ao contemplar, ele consegue ver, e ao ver ele consegue entender. E se Deus se revelou, tem um motivo. Então talvez Isaías fosse realmente de uma linhagem sacerdotal, por pertencer a uma família real, ele tem acesso tanto ao rei quanto ao templo, ok? Então essa visão, ela inclui o templo celeste, por assim dizer. Naquele momento, Isaías torna-se um sacerdote em um novo sentido, e alguém ungido para ser um profeta sacerdote. Eu já ouvi alguém dizer que, assim como Jeremias, Isaías é um profeta sacerdote, o inverso de Ezequiel, que é um sacerdote profeta. Agora, toda a extensão desse vídeo e toda a fala vem para esse propósito, que eu irei dizer agora. Ao contrário do que se prega, observe a biografia de Uzias. Há quem diga que Isaías, o profeta palaciano, tem um grau de parentesco com Uzias. Ao contrário do que se prega, quando as pessoas falam no ano em que morreu o rei Uzias, dão-se a entender nas entrelinhas que Uzias foi um péssimo rei, que Uzias foi um cara terrível, que Uzias teve um reinado fracassado, curto, irrelevante, e não é verdade. Olha o que está escrito segundo Crônicas, capítulo 26. Toda vez que você ler o livro dos Crônicas, lembre-se, os reis, eles têm memória. Vou repetir, os reis têm memória, por isso que vale a pena fazer para Deus, porque os reis têm memória, ok? Então vamos lá, segundo Crônicas, capítulo de número 26, diz assim, verso 1. Então todo o povo de Judá tomou Uzias. Seu reinado não é fruto de insurreição. Ele tinha 16 anos, um adolescente, e o fizeram rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele edificou Elote, restituiu Judá, reinou 52 anos, um dos reinados mais longínquos. Só para que a gente tenha ideia, o reinado de Saul, por exemplo, durou 40 anos, o primeiro rei de Israel. O reinado do grande rei Davi, a cidade do grande rei, foi também um reinado de 40 anos. O reinado do grande rei Salomão, em toda a sua sapiência, também foi um reinado de 40 anos. Agora nós estamos falando de Uzias, que reinou 52 anos. Um dos reinados, como eu coloquei aqui, mais extensos, ok? Prósperos. E ele fez inicialmente o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. E daí essa frase terrível. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, derrubou as 3 muralhas. Olha, gente, as 3 muralhas mais importantes de sua época. Ele derrubou, a saber, a muralha de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. Ele edificou cidades no país de Asdodes, olha aqui, e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes e meunitas. Os amonitas chegavam a pagar tributo a Uzias. A sua fama, ela se espalhou até a entrada do Egito. Olha o que diz o texto. Porque ele se tornou, não foi pouco, foi muito poderoso. E também edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, o ângulo do muro e mais. Ele as fortificou, edificou torres até mesmo no deserto, cavou muitos poços por um motivo, porque ele tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhadeiros nos montes e nos campos férteis. Sabeis por quê?
porque ele era um amigo da agricultura. Estudiosos falam daquilo que nós nominamos como campo de Uzias. Uzias tinha campos disponíveis para aqueles que não tinham recursos naturais. Sob as suas ordens, havia um exército disciplinado de 307.500 homens, e estes guerreavam de uma maneira valorosa para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias, diz o verso 14, segundo Crônicas 26, proveu para eles escudos, lança, capacete, couraça, arcas e mais, até mesmo funda para atirarem pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos para que fosse colocado nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de atirarem com elas flechas e grandes pedras. Há quem diga que ele foi um dos inventores dos andaimes. E a sua fama, diz o texto, olha aqui, voou muito longe, foi maravilhosamente ajudado. E agora, até que se tornou poderoso. Desconhecendo seu limite, entrou no templo indevidamente e lá foi ferido. E agora Isaías será levantado, e lá Uzias foi derribado, e aqui Isaías será levantado. Segundo Crônicas 26 e 16, mas havendo-se já fortificado, que coisa terrível, exaltou seu coração, até que se corrompeu. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar. Porém, o sacerdote Azarias, aquele mesmo, entrou após ele, e daí, olha aqui, 80 sacerdotes, homens valentes. O sacerdote precisa ser valente, gente. Resistiram ao rei Uzias, lhe disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Somente aos sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para queimar. Sai do santuário, porque transgredisse, e não será isto honra. Não será isso honra para ti diante de Deus. Mas Uzias se dignou, tinha um censário na sua mão para queimar, indignando-se, diz o texto, ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Aonde? Na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. É mais ou menos assim, quando eu quero ser mais do que me convém, até o que me convém ser me deixa de ser conveniente. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como todos os sacerdotes. Sua lepra estava na testa, apressadamente lançaram forro, e até ele mesmo se deu pressa ao sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Termino dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, se nós não entendermos a glória do rei Uzias e a glória do seu reinado, nós jamais entenderemos a visão de Isaías. Isaías é um profeta palaciano que entra no templo do Senhor apavorado, pensando, o que será agora? Foi-se o rei Uzias, o que será de Israel, neste caso, do reino de Judá? O que será do povo eleito do Senhor? Pois o rei Uzias acaba de morrer. Aí, na visão de Isaías, Deus mostra a Isaías que o trono de Deus é mais alto, que o trono de Deus é mais excelso, oh glória a Deus, que o trono de Deus é mais excelente, que o trono de Deus independe do trono de Uzias. Deus mostra para Isaías que o trono de Uzias está vacante, que o trono de Uzias é um trono móvel, mutável. Uzias o é, mas o Rei eterno, o grande Deus, ele é um Rei sempiterno. Sabe o que é isso? Ele é um Rei peremptório,
Ele é o Rei que domina para todo sempre. Amém. Levante a tua cabeça, erga os teus olhos, porque acima do trono de Uzias há um trono mais alto, há um trono mais elevado. O trono de Uzias, mediante a visão de Isaías, é a demonstração que homens e reinos caem, mas que o nosso Deus permanece de pé para todo sempre. Toda honra e toda glória seja dado ao Deus de Israel, o Deus de Isaías, o Deus da igreja. Ele é o nosso Deus. Seu trono nunca terá fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias. É preciso saber, Uzias morreu, mas Deus, o Senhor, permanece vivo. O trono de Uzias caiu, mas o trono de Deus perdura, permanece de pé para todo sempre. Amém.